Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Novamente estou passando aqui para deixar uma palavra de despertamento e lembrete para você, que muitas das vezes se acha estar sozinho na caminhada em meio a lutas e dificuldades. E essa palavra vai de encontro à tua e à minha vida, nos mostrando que nós não estamos sós nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Palavra que Deus me confiou para mim estar ministrando esses poucos minutos no início desta manhã de sábado, se encontra no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, apenas a parte B do versículo 20, que diz assim: Evangelho segundo escreveu Mateus, Novo Testamento, capítulo 28, versículo 20, diz assim: E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Segundo esta palavra, eu quero estar conversando com você que está do outro lado desta tela. Não sei que hora, ou que dia, ou que momento você vai estar escutando esta palavra, mas tão certo é que, mesmo eu e você, escutando ou não essa palavra, a promessa de Jesus se cumpriu para a vida dos discípulos, para a vida dos gentios, para as nossas vidas. Jesus, ele entra no cenário aonde ele sai dos céus, desce à terra e é gerada no ventre de uma virgem chamada Maria. E você conhece a história. Jesus, ele cresce. Jesus tem as suas dificuldades, as suas lutas. Mas a palavra diz que algumas vezes Jesus, ele falava para a multidão e para os seus discípulos, os 12 que acompanhavam, dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, para eu e você entender, a verdade que vivemos, ela é uma verdade chamada de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo é a verdade, e Ele é esse caminho que nós temos que entrar e andarilhar neste caminho estreito. E como Jesus é a verdade, certa vez ele vendo os seus discípulos atribulados, porque ele já estava narrando como seria o seu sofrimento e que ele teria que partir. Seus discípulos já estavam tristes porque com Jesus eles já estavam lutando, mas Jesus ajudava eles. Imagine sem Jesus. No livro de João, capítulo 14, a Bíblia diz assim, Jesus falando para os discípulos: Não se turbe os vossos corações. Quando Jesus fala isso, ele olhando para os corações dos seus discípulos, dizendo: Olha, não se preocupais, porque é necessário se cumprir as Escrituras que falam de mim. É necessário eu ser crucificado, é necessário eu padecer, e é necessário eu ser assuntos aos céus. Mas aí ele vai falando, dizendo assim: E olha, eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o outro Consolador, da parte de quem? Do Pai, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. E eu começo a me lembrar passagens do Antigo Testamento de inúmeras pessoas que passaram tribulações, dificuldades, mas a Bíblia diz que Deus era com eles. Se cumprindo o que foi lido aqui no versículo 20, e eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, através da pessoa do Espírito Santo, Jesus está conosco, todos os dias. Quando José, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, ele é vendido,
Ele cai, é atirado dentro do poço, é vendido. José é levado à casa de Potifar como escravo. José é jogado na prisão. A Bíblia diz que todos esses momentos Deus era com José. Quando é decretado uma sentença de morte para Daniel, quando ele resolve continuar adorando a Deus, mesmo que o decreto dizia que somente teria que adorar o rei da Babilônia. Daniel, como de costume, 3 vezes ao dia, ele orava em direção a Jerusalém. Aí Daniel, quebrando o decreto que o rei selou, ele é jogado numa cova cheia de leões. E o interessante é que se cumpre também o que está escrito aqui em Mateus 28, versículo 20. Deus envia um anjo para tapar a boca dos leões, para não comer Daniel. Acompanhando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego também tiveram uma posição no meio da luta, no meio da dificuldade, de não negar a Jesus, de não negar a Deus, não adorar a estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor se irou, e ele se irando, manda aquecer 7 vezes a fornalha e pede para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego responde: fique sabendo, ó rei, que mesmo nós não sendo livrados da fornalha, nós não vamos adorar outro Deus. No meio da sentença de morte. E aí joga os três rapazes. E quando eles caem na fornalha, a Bíblia diz, se cumprindo, Mateus 28, 20, e eis que eu estou convosco todos os dias. Um quarto homem andarilhando dentro da fornalha com os 3 rapazes. E agora chegou a minha vez e a sua vez. E é uma pergunta que nesta manhã, nesse início de madrugada, o Espírito Santo me perguntou para te perguntar. Qual é a luta? Qual é a dificuldade? Qual é a enfermidade? Qual é o trauma? Qual é a tempestade que você acha e pensa que você está sozinho? Sendo que a palavra dita pela boca de Jesus se cumpriu em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo. O mesmo Deus que operou no Antigo Testamento, apontando que Jesus também estava lá, o mesmo Deus que relata nos Evangelhos e nas cartas paulinas sobre Jesus o Nazareno, é o mesmo Jesus, o mesmo Deus que está nesse exato momento contigo e comigo nos momentos mais difíceis. Momento de luto, momento de dor, momento de tristeza, momento de solidão, quando muitas vezes você pensa, ninguém me liga, ninguém mandou uma mensagem, ninguém se importa comigo. Quando você fica pensando essas coisas, eu quero te alertar alguma coisa. Quando você fica pensando, eu estou sozinho nessa peleja, eu estou sozinho nessa tribulação, ninguém se importa comigo nesse exato momento. Quando você pensa, e muitas das vezes você fala, automaticamente você entristece a pessoa do Espírito Santo. Sabe qual é o maior problema das pessoas? É que não conseguem, muitas das vezes, crer que o Espírito Santo está conosco. Eles esperam muitas das vezes que nem Tomé, uma manifestação de Deus nas suas vidas para dizer verdadeiramente Deus está comigo. Não. Sabe o que eu aprendo com a Bíblia Sagrada? E eu gosto de dizer muitas vezes quando ministro em algumas igrejas, é que no meio da sua luta, da sua dor, da sua dificuldade, o silêncio de Deus não significa a ausência dele na sua vida. Sabe o que é o mais importante de tudo? Que todas as lutas, todas as tribulações, todas as dores que se levantam contra nós ou nós vivemos, é permissão de Deus.
Eclesiastes 3 diz que tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. E diz que há um propósito em cada coisa que nós passamos, cada dificuldade. E sabe qual é o maior propósito? Talvez da luta que você está passando hoje. Talvez da dor que você está passando hoje. Talvez da decepção que você está passando hoje. É você se aproximar de Jesus Cristo. É você reconhecer que com o seu jeito, com a sua limitação, com as suas forças humanas, você não conseguiu resolver. É você dizer agora: Senhor, eu não consigo, mas Tu consegue. Senhor, eu não posso, mas Tu pode todas as coisas. Senhor, eu não sei, mas Tu sabe de tudo. É eu e você entender que nós temos que viver na eterna dependência dEle. E sabe quem vai nos convencer? Não é o meu pai, não é o seu pai, não é o seu pastor, não é o seu líder religioso, não é a sua igreja, não é a sua família. Quem vai me convencer de te convencer é a pessoa amiga, meiga do amado e querido Espírito Santo. Então está na hora de você, que está me vendo e me ouvindo nesse exato momento, começar a focar mais, não nas lutas que você tem, mas no Deus que está pelejando ao seu favor. Na pessoa do Espírito Santo que está te direcionando, dizendo: vai em frente, este é o caminho. Está na hora de você entender, você e eu não estamos só nesta caminhada. Se você resolveu confessar e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, então pratique. Vai vir as lutas? Pratique. De que jeito, pastor? Praticando é você depositando a sua fé, a sua confiança, a sua esperança em alguém que você não vê. Mas você sabe através das Escrituras Sagradas que Ele vive e reina dentro de mim e de você através do Espírito Santo. Então, Mateus 28:20 diz: e eis que eu estou convosco todos os dias. Esta manhã, quando você abrir os olhos, antes de você pegar o seu celular para ver quem é que enviou uma mensagem para você no meio da sua luta, ou para ver se alguém tem pena de você, ou para ver se alguém se preocupa com você, antes de você abrir o celular, abra os seus olhos e agradeça a pessoa do Espírito Santo que está junto com você. Tenho toda a certeza, se você fizer isso, como eu costumo fazer, você vai ter um dia memorável na presença de Deus. As lutas estão aí, mas estão para ser vencidas pelo poder do nome de Jesus. Mas a grande questão é, para finalizar essa mensagem, é se verdadeiramente você quer que Jesus direcione a sua vida. Talvez você esteja pensando: mas pastor, a minha luta é difícil, é grande, e é nessas lutas que Deus quer agir. É neste momento que a glória de Deus quer se manifestar em você, porque através de você e através das lutas que você está vivendo, pessoas vão reconhecer e vão se render a um Deus invisível que vive e mora dentro de você através do Espírito Santo. Então, o seu socorro não é terreno. Não comece, quando as lutas vêm, ou quando você está no meio de uma luta, não comece a procurar o seu socorro na terra. Não comece a olhar para o chão. O salmista Davi diz: olhais para o monte, de onde vem meu socorro? Elevo os meus olhos ao monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O segredo é você tirar os olhos da terra, da luta, da dificuldade e começar a olhar para o alto. Da onde vem o meu e o teu socorro? Tenha toda certeza. Jesus, ele fez essa promessa, ele cumpriu. Ele disse que não ia deixar nós sós. Ele disse que enviaria o outro Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo da parte do Pai. Ele disse que
que estaria conosco, está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele fala amém, está dizendo, está confirmado o que eu estou falando. A mesma coisa quando ele falou Tetelestai, na cruz do Calvário, diz, está feito, está consumado. Começa a viver, a partir deste momento, novidades de vida com o Senhor. Lutas vamos ter, decepções vamos ter, tristeza vamos ter, mas tenha toda certeza, em todas elas, eu e você somos mais que vencedores daquele que nos chamou para nós reinar um dia com Ele lá nos céus. Que Deus abençoe seu sábado maravilhoso. Que Deus abençoe a sua família, o seu ministério. Que Deus abençoe você que está vivendo esta luta, essa dificuldade, talvez esse trauma. Que Deus venha continuar com a sua presença sobre mim, sobre você, e eu e você venhamos ser despertados por quem? Pelo nosso amigo, que não nos magoa, não nos entristece, não nos decepciona. O nosso amigo Espírito Santo, o Consolador. Um grande abraço desse teu amigo, que muitos de vocês não conhecem pessoalmente, mas tenho toda certeza, o Deus que eu creio, o Jesus que fez promessa para mim, o Espírito que está em mim, habita em você que te conhece. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Amém.